Show de bola, pessoal. Então agora o que eu tenho? Eu já tenho aqui aluno, professor, universidade. Eu vou criar então só mais um pacote aqui. Deixa eu botar aqui o botão direito, new, pacote, só para mim exibir então os dados do quadro negro. Deixa eu dar o nome aqui de exibição, certo? Ok, aqui dentro então, pessoal, eu vou criar uma nova classe chamada então quadro negro. O que essa classe aqui vai fazer? Simplesmente eu quero que ela exiba, mostre então as perguntas e as respostas. Então public void, vou botar aqui, ó, mostra as perguntas e as respostas. As perguntas e as respostas, certo? Então aqui ele vai receber uma string de perguntas e respostas. Deixa eu dar aqui um perg resp, certo? Para que eu possa estar exibindo então em um JOptionPane. Show message dialog. Ponto, show message dialog null. Então aqui eu quero que ele mostre então a pergunta ou resposta, certo? Simplesmente isso, nada mais do que isso eu quero que esta minha classe faça, ok? Perfeito. Agora, pessoal, aqui em universidade, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável, né, uma propriedade aqui, que vai ser do tipo aluno, certo? Vou dar o nome de aluno e vou fazer com que ela inicie em nulo, tá ok? Também professor, vou dar o nome aqui de professor, também iniciando em nulo. E também vou criar o quadro negro, que a gente acabou de criar ali, certo? Quadro negro. Veja que automaticamente ele já importou, porque ele está em outro pacote, ó, certo? Em outro package. Então, vai ser o nome quadro negro, tudo em minúsculo, também iniciando em null. Perfeito? Beleza. Eu criei aqui, não estou usando, então agora eu vou vir aqui com o botão direito. Olha só, vou com o botão direito aqui em source, generate getter and setters. Opa, pera aí, o que eu fiz de errado aqui? Botão direito, source, generate os getters and setters. A operação não pode ser aplicada quando seleção. Seleciona um campo. Tá pedindo para selecionar um campo? Tudo bem, então vamos selecionar um campo. Então, botão direito. Já que ele está mandando eu fazer isso, vamos fazer, né? Fazer o quê? Beleza, agora foi. Ok. Certo, beleza. Tá aqui selecionado. Vamos dar aqui um ok. Perfeito, veja que então ele já criou aqui. Então ele já criou para cada um deles. Então ele já criou o get professor e o set professor. Veja que está tudo aqui criado. Até então a gente tinha feito com variáveis, né, pessoal? Com variável. A gente usou lá a variável nome. Veja que agora a gente está fazendo a mesma coisa, porém agora com classe. Aqui, na verdade, no frigir dos ovos é tudo a mesma coisa. Deixa eu levar isso aqui lá para cima, para deixar isso aqui tudo juntito, organizadito, certo? Ok. Agora, eu simplesmente vou criar, pessoal, aqui mesmo, aqui junto, uma classezinha, um método aqui, public void chamado, sei lá, sala. O aula, sala, enfim, aula. Vamos dar o nome aqui de aula, certo? Aula. O que vai ter esta minha aula aqui? Vamos fazer de conta que os alunos entraram na sala e lá no quadro negro, veja que nós temos aqui um quadro negro, certo? No quadro negro nós temos lá uma mostra perguntas e respostas. Vamos passar um texto aqui, ó. Bem-vindos à aula. Pronto. Então os alunos entraram na sala, vai aparecer bem-vindos à aula, certo? Aí os alunos vão perguntar, certo? Então eu posso fazer com que o aluno pergunte e o quadro, a pergunta dele fica exposta no quadro, tá certo? Então eu posso criar uma variável aqui, string pergunta, certo? String pergunta igual, ou seja, veja que nós temos um aluno, né? O aluno, ele tem um método pergunta, ou seja, a pergunta vai, o que o cara perguntar, veja que o meu aluno aqui, ele retorna a pergunta para quem chamar. Então a gente vai fazer com que caia dentro dessa variável pergunta aqui. E eu vou fazer com que o meu quadro negro exiba essa pergunta, certo? O quadro negro, ponto,
vai mostrar, então, quadro negro ponto, mostra perguntas e respostas, a pergunta do aluno, certo? E aqui eu passo a pergunta. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? O professor vai responder, então, string resposta do professor, certo? Então, vai pegar o professor, ponto, ele tem aqui resposta, ou seja, o que o professor responder vai ficar nessa variável resposta aqui, certo? E agora, o meu quadro negro, novamente, quadro negro, ponto, mostra as perguntas e respostas, ele vai mostrar a resposta do professor. E para finalizar, Ctrl C aqui, vai mostrar a resposta. E para finalizar, então, vou botar aqui fim da aula. Beleza, pura. Deixa eu ver, tá sobrando alguma coisa, tá, certo? Beleza, então pessoal, o que eu tenho aqui? Nesse meu bin universidade, eu tenho aqui minhas propriedades aluno, professor, quadro negro, tem os getters e os setters, e tem um método aqui de aula para mim, então, iniciar a aula, enfim, para mim interagir com isso aqui que nós criamos aqui, ou seja, tem a universidade, tem os alunos, tem o professor, tem o quadro negro, ou seja, tem a minha aula, e na aula vai envolver então os alunos, os professores e o meu quadro negro, tá certo? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um outro package aqui, e vai ser o nome, eu vou dar o nome aqui de aplicação, certo? Aplicação. Muito bem. Eu criei uma aplicação. O que eu vou criar aqui dentro dele? Eu vou então iniciar, inicia aula sem Spring, ou seja, eu vou criar uma classe aqui, pessoal, que vai simplesmente inicializar a aula sem usar o Spring. Então, eu tenho que ter o método main, né? Public static void main. Normal, isso vocês já sabem, decore e salteado, né? Onde o que eu vou fazer, pessoal? Primeira coisa, eu vou ter que eu vou instanciar o meu universidade. Na verdade, é só ele que eu preciso instanciar nesse primeiro momento. Então, universidade, Ubra, que é o que eu criei lá, né? Vejo que ele já importou aqui em cima. Então, vou botar aqui, UB, de Universidade Ubra, certo? Só para se tornar mais prático. Então, new Universidade Ubra. Beleza, pura. Certo. Tá aqui, tá inicializado. Agora, eu não posso simplesmente vir aqui, Universidade Ubra, ponto, e executar aquele aula aqui, ó. Tá vendo este aula que eu tenho aqui? Veja que dentro do meu Universidade Ubra, né, que tá aqui, meu Universidade Ubra, eu tenho aquele aula ali dentro, certo? Vamos dar um Shift F6 aqui. Aliás, aqui eu tô no Eclipse, né? Vejo que, olha só que interessante aqui, ó. Deu uma exceção null pointer exception. Então, para quem já conhece bem Java, sabe então que o null pointer exception é algo que não foi inicializado. Então, eu não posso fazer simplesmente isso aqui, porque vai dar erro. Por quê? Porque essas minhas outras classes, que é aluno, professor, eu preciso estar inicializando elas. Elas não foram inicializadas, tá ok? Com o Spring, vocês já viram que isso não é preciso, né? Mas tudo bem. Então, como eu estou fazendo agora esse exemplo sem usar o Spring, inicialmente, vamos setar aqui, então, o aluno. Setar aluno. Simplesmente vamos dar aqui um new aluno. Por quê? Porque eu não tinha inicializado ela. Certo? New aluno. Agora, o b.set professor. Vamos dar aqui um new professor. Ok. E para finalizar, Universidade Ubra.set quadro negro. New quadro negro. Ok. Beleza. Vamos ver aqui, eu tenho algum erro aqui ainda. Deixa eu salvar aqui. Pera aí, por que eu tô com erro aqui? Pera aí, deixa eu ver. Por que eu tô com erro? Claro, eu não tinha importado ele aqui. Vejo que ele vem de outra classe, né? Deixa eu importar ele aqui. Estou importando ele aqui. Deixa eu salvar ele aqui. Beleza. Agora sim. Se nós mandarmos executar isso aqui agora,
Ó, bem-vindos à aula. Olha só, pessoal, o que está fazendo. Tá, inicializei, beleza? Aí aqui, ó, pergunta dos alunos. Deixa eu ver aqui. Qual o seu time preferido? Certo? Beleza, ok. Então, vejo que o aluno perguntou, né? Então, exibiu agora na tela, no quadro negro, certo? Qual o seu time preferido? Ok. Resposta do professor. Inter. Certo? Ok. Então, o quadro negro aqui mostra Inter. E daí, fim da aula. Ou seja, pessoal, de forma simples, tá? Ele executou aqui o meu quadro negro, certo? De forma simples que ele fez. Bem-vindos à aula. Pegou a pergunta, mostrou no quadro negro, pegou a resposta, mostrou no quadro negro e finalizou. Mas tudo isso, nada demais, né? Simplesmente aqui usando o que vocês já conhecem de Java. Mas na próxima videoaula, agora sim vocês vão fazer isso aqui usando o Spring. Aí a coisa vai ficar bacana, tá ok? Então vou mostrar umas coisas bem bacanas na próxima videoaula para vocês verem assim, realmente o poderio e a facilidade que é você trabalhar com o Spring Framework. Até a próxima videoaula. Tchau!